Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que, embora não seja decorrente do que nós conversamos anteriormente sobre a democracia familiar, ele é extremamente relacionado a ela. Isso porque nós pensamos que hoje nós falaremos um pouquinho sobre a questão da superproteção. Num dos primeiros vídeos nós falamos que uma criança, para se desenvolver, precisa se sentir segura. Segurança biológica, segurança afetiva, segurança sob o ponto de vista de estar segura e de se sentir segura. Agora, segurança é um pouquinho diferente de superproteção. E é isso que talvez nós tenhamos que parar para pensar um pouquinho. A geração dos pais atuais é uma geração bastante privilegiada. É uma geração que se desenvolveu durante um boom econômico, com uma segurança bastante grande, e por isso pôde ter acesso a uma série de liberdades civis e a uma série de direitos e possibilidades que nunca antes nenhuma geração tinha tido acesso. Isso, na minha maneira de ver, fez com que, ao se tornarem pais, eles tenham esquecido de algumas características que são primordialmente humanas. Então, brincando de ser religioso um pouquinho, se nós voltarmos lá para o livro da Gênesis, capítulo 5, quando Deus manda Adão e Eva para fora do paraíso, ele diz para Adão assim: ganharás o pão com o suor do teu rosto. E a Eva ele diz assim: parirás com dor. Lógico que nós estamos pensando metaforicamente, mas isso traz em si o significado da existência humana. Desvincular existir humano com sofrimento é uma ficção. E é dentro dessa perspectiva que eu acho que nós temos que pensar aquilo que nós estamos chamando de superproteção. Por quê? Porque de repente se definiu que a vida é um passeio. E mesmo se eu me remeter aos axiomas epicuristas, de que embora eu não tenha um estado total de felicidade, a felicidade em si consiste em obter o máximo de momentos felizes e evitar ao máximo os momentos infelizes, mesmo eu concordando com isso, eu tenho que imaginar que essas questões são decorrentes de uma decisão pessoal, própria e responsável, né? Tanto que os pré-socráticos eles vão frisar isso, de que a vida em grupo às vezes requer sacrifícios de momentos felizes. Então, mesmo que eu aborde desse jeito, eu tenho que imaginar que preparar um filho significa fazê-lo aprender a conviver com a frustração e o sofrimento. Só que aí nós acrescentamos uma outra coisa interessante. Como na pós-modernidade a família, além de ser nuclear, passou a ser uma entidade extremamente importante sob o ponto de vista econômico, os pais terceirizaram a criação dos filhos, conforme nós já falamos e nós vemos cotidianamente. E paralelamente a isso, eles se ausentam, porque para trabalharem dentro de um sistema de produção extremamente competitivo e globalizado, eles não podem ficar em casa. Então aí nós temos duas questões interessantes. Primeiro, a desvalorização do papel de pais. Por quê? Porque passa a ser um papel menor que eu faço nas horas vagas se eu tenho vontade e se não prejudica as minhas demais atividades sociais e profissionais. E segundo, porque embora esse papel sendo desvalorizado, permanece ainda um resquício lá meio arquetípico, meio antigo demais, de que nós devemos cuidar dos filhotes. Então vem culpa.
E aí somamos a ausência, a culpa e a pressuposição de que a vida é um parque de diversões, e nós temos a base da superproteção, na qual é muito frequente se escutar a mãe dizer assim: mas eu não quero vê-lo sofrer. Ninguém quer ver o filho sofrer, óbvio. Mas entre eu não vê-lo sofrer, eu não suportá-lo sofrer, tem uma distância muito grande. Principalmente se eu me coloco enquanto intermediário com esse sofrimento. E quando alguma mãe me fala isso, eu costumo brincar com ela e digo assim: a senhora tem que mudar para Marte, não? Porque na Terra, muito difícil. Ainda brincando novamente com aspectos religiosos, se os senhores lembrarem de uma oração que falava assim: vivendo e chorando nesse vale de lágrimas, basicamente viver é isso. E isso traz consequências muito interessantes, que nós observamos quando atendemos um jovem e ele diz assim: eu parei de estudar, eu não começo a trabalhar, porque as coisas nem sempre dão certo. E quando elas não dão certo, eu fico muito mal, porque eu não aguento a frustração de elas darem errado. Ou seja, uma frase desse tipo mostra uma total incapacidade de vida, decorrente de como esse indivíduo e essa personalidade foram criadas. Lógico que eu não estou em momento algum fazendo apologia do sofrimento, mas eu estou dizendo que aprender a conviver com o insucesso, com a frustração e, consequentemente, com o sofrimento, são características humanas. E que, entre outras coisas, um dos papéis parentais é de mostrar para os seus filhos que cada ato que eles executam ou cometem produz uma consequência, que mesmo que não seja boa ou má, tem repercussões na própria vida. E, portanto, que cada um é responsável pelos seus atos. E isso é algo ensinado desde muito cedo, com coisas muito simples e com coisas concretas. Eu posso fazer o que eu quero, desde que eu responda por aquilo que eu fiz e que eu banque o preço. Nada é gratuito. A vida cobra inexoravelmente aquilo que se faz. Então, o meu desejo pode ser executado, mas o preço é meu, só meu. Não é divisível com o resto da sociedade. E ao perceber isso, eu estou, em primeiro lugar, diminuindo o modelo de superproteção, que é o que se cobra hoje, inclusive da própria sociedade, que ela superproteja os seus rebentos, que com isso ficam extremamente incompetentes, e dos pais que criam isso e favorecem a persistência disso. Bom, é um assunto interessante que podemos continuar em outra ocasião.